Segurança é aqui. Fala, Riquete, turma do Brasil Caminhoneiro. Para quem tá na estrada, não é novidade que essas faixinhas aqui, ó, são uma obrigação para todos os caminhões que têm peso igual ou superior a 4,5 toneladas. E as fiscalizações têm sido cada vez mais intensas em relação a isso. Afinal de contas, todo mundo sabe, né? Ver e ser visto é a base da segurança para quem tá na estrada. Mas será que os estradeiros entendem a razão dessa exigência e sabem como é que funcionam essas faixinhas? Para ninguém ficar com dúvida, nós vamos falar com os especialistas que trabalham em um dos maiores laboratórios da América Latina que desenvolve a tecnologia das faixas retrorefletivas usadas nos caminhões. Retrorefletividade é o termo científico que descreve a capacidade de um objeto de redirecionar a luz jogada sobre ele de volta para quem o iluminou. Um exemplo bem comum na estrada é quando a luz dos faróis é jogada sobre os sinais de trânsito, como por exemplo os chamados olho de gato. À noite, essa luz volta para os olhos do motorista devido à retrorefletividade. O objetivo desse efeito é chamar a atenção dos condutores para aquilo que foi iluminado. A importância das faixas retrorefletivas é tão grande que toda essa área daqui é usada para o desenvolvimento de tecnologias que são empregadas na produção desse item. Na prática, como é que a gente mostra isso para quem está assistindo a gente? A gente consegue aqui hoje demonstrar isso na prática para a gente conseguir ver esse efeito da refletividade e conseguir ter esse retorno da informação visualizando o veículo à frente. Porque assim, durante o dia é isso aqui que a gente vê, né? Exatamente isso, a gente vê... Agora, escureceu, deu o breu da noite, como é que fica? É assim que a gente consegue identificar. A gente não tem dúvida que nós temos um caminhão na nossa frente, então a gente consegue ter a certeza que eu estou com o veículo à frente. As faixinhas, como são conhecidas, devem ser nas cores vermelha e branca. Elas têm que ser afixadas nas laterais e na traseira do veículo, ao longo da borda inferior ou sobre o bandô no caso dos siders. Elas podem ser parafusadas, pregadas, coladas, rebitadas ou instaladas com o uso de material autoadesivo. Devem ser aplicadas horizontalmente, cobrindo no mínimo 1/3 da extensão na lateral e 80% nas bordas da traseira do caminhão. Os cantos superiores e inferiores das laterais e da traseira da carroceria dos caminhões tipo baú deverão ter uma faixa de cada lado afixadas nas bordas horizontais e verticais. E uma dica muito importante é que nos cantos deve obrigatoriamente ser o encontro das pontas vermelhas. E para quem tem carroceria de madeira, é muito importante prestar atenção que a fixação dessas faixas tem que ser feita em cima de uma plaquinha de metal. Isso daí é para cumprir a lei. E além disso, impede que essas faixas se percam pelo caminho. A gente está aqui no laboratório e aí, ó, a faixinha é uma estrela, tá aqui brilhando, perfeita. Mas a gente sabe que no mundo real tem poeira, barro, sujeira, chuva. Isso daí deve afetar de alguma forma o funcionamento da faixinha, né? Sem dúvida nenhuma, Garossi. A gente sabe que, falamos aqui, refletividade significa o retorno da informação. Então a faixa está ali para retornar a informação. Se eu tiver sujeira, poeira, qualquer coisa em cima dela, impede esse retorno e esse funcionamento. Então a gente fala, sempre manter limpa, bem posicionada, rasgada, desbotada, qualquer coisa do tipo, impede o funcionamento dela. Então manter ela limpa, bem posicionada, para a gente conseguir ter essa visualização correta e aumentar a segurança. As faixas, quando bem aplicadas e cuidadas, chegam a durar 5 anos. Um cuidado muito especial tem que ser tomado quanto à limpeza. Então, ó, água, um detergente que seja neutro, esponja macia e ela vai durar muito tempo. Mas nada de ficar aplicando querosene, benzina, porque isso acaba com as faixinhas. E quando for usar a lavadora de pressão, tome cuidado também, porque o jato d'água
ele não pode ser jogado diretamente sobre essas faixas. Todo cuidado deve ser tomado para manter as faixinhas em perfeito estado. Quem descumpre essa regra fica sujeito às penalidades do artigo 230 do Código de Trânsito, que define como infração grave, com multa de mais de R$ 195, 5 pontos na habilitação e a possibilidade de retenção do veículo até a regularização das faixas. E você que está aí no trecho faz tempo, você já passou por alguma situação em que essa faixinha aí te livrou de uma situação de perigo? Sim, já aconteceu comigo já. Inclusive lá em Goiás. Eu tava vindo lá de boa, tranquilo. De repente, quando eu tô me aproximando, vejo aquela faixinha brilhando lá, era uma carreta, tava com as lanternas tudo apagadas. Deu defeito no cavalo, o moço também não percebeu que estava apagado, né? Onde eu questionei para ele mais para frente no posto, onde ele parou, falei para ele que estava tudo apagado e tal. E falei, o que alertou eu foi as faixinhas. Se não fosse ela, por causa do acidente. Tem muito companheiro autônomo, né? Que é ele que tem que trocar a faixa do caminhão. Correto. E muitas das vezes fica naquela, pô, será que está na hora de eu investir nisso? Já não está funcionando direito. E aí, você acha que, pô, de repente, essa economia aí vale a pena? Olha, eu acho que não vale a pena não, porque além dele estar andando no permitido da lei, né? Trocando as faixas, vai livrar muitos dentro da estrada. Então pensa a forma aí. Então é melhor trocar, gasta um pouco a mais ali, mas a segurança dele e das pessoas que estão junto com ele na rodovia, né? Então a vida não tem preço, né? É isso aí, turma. Essas faixinhas aqui, ó, precisam ser trocadas sempre que não estiverem mais funcionando e principalmente serem mantidas limpas para que elas continuem a refletir e fazer o seu trabalho, proporcionando segurança para todos que estão nas estradas. E essa conversa não termina aqui, a gente continua junto no rádio e nas redes sociais, porque segurança é aqui com o Garonce. E agora é com você, Riquete. Segurança é aqui.